GALG11, o fundo de logística base 10, muito conhecido por diversos investidores e adorado por muitos. Esse fundo de tijolo que tem dado muito o que falar nos últimos tempos. Conseguiu aí recentemente fazer uma grande emissão, conseguiu captar um bom valor. Tá com o rumor de uma possível venda de um imóvel, pode gerar um bom lucro para os cotistas. Então hoje o GALG vivendo um dos melhores momentos aí de toda a sua existência. Hoje a gente vai dar uma analisada no relatório desse mês para entender um pouquinho mais de toda essa situação. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa liberdade financeira e o principal, iremos fazer isso juntos. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final e bora começar. Bom pessoal, o GALG11 custando hoje cerca de R$ 9,10. A gente olha no último ano, a gente que esse fundo passou por um momento aí de desvalorização ali, depois subiu e agora se encontra bem estabilizado aí entre esse valor de R$ 9,00 e 9,10. A gente olha o gráfico dos últimos 5 anos aí, vê que no seu lançamento lá em 2021 esse fundo chegou a custar bem mais caro, mas veio sofrendo aquela desvalorização e aí nunca mais conseguiu de fato voltar ao patamar antigo que ele tinha, né? Tá com dividend yield de 10,91%. Para um fundo de tijolo é um dividend yield alto, mas vocês sabem que o dividend yield está alto é porque o risco é maior. Hoje o GALG tem uma grande dívida aí, praticamente uma alavancagem que corresponde a 41% do seu patrimônio, então é um bom dinheiro emprestado e é por isso que realmente ele vai entregar mais, né? Ele tá correndo esse risco, então tende a entregar mais. O valor justo dele é 9,95, então tá bem descontado em relação ao patrimonial. Quando a gente vê o PVP 0,91, o patrimônio dele aqui no Status Invest está de cerca de 570 milhões, mas o fundo conseguiu realizar uma emissão aí recentemente e hoje o patrimônio dele já passa hoje 1,2 bilhões de reais, então é um patrimônio muito grande. Esse valor em caixa também está desatualizado, o fundo tem um valor em caixa bem maior, tem uma boa base de cotistas, a liquidez é muito boa e aí pagou em todo ano passado esse valor de cerca de 8 centavos, né? E eu acredito que para esse ano ele deve manter a mesma quantidade, a não ser que ele consiga realizar a venda daquele imóvel e tudo mais. Bom pessoal, chegando aqui no relatório da Guardian, destacar algumas informações importantes com vocês. Primeiro é a questão da taxa de administração, que fica entre 1 e 0,95%. Ele tem uma taxa de performance, aquele básico, né? 20% do que exceder o benchmark, e o benchmark desse fundo está em IPCA mais 6%, tá bom? Aqui tem algumas informações importantes, tem 5 imóveis aí dentro do portfólio, tem vacância, prazo médio dos contratos cerca de 8,6 anos, então são contratos bem longos. E aí vamos lá em relação aos comentários que a gente tem para esse mês aqui desse fundo, né? Primeiramente, no mês de novembro o fundo realizou a 5ª emissão e aí ele conseguiu captar aí um valor total de 625 milhões de reais, um valor bem grande aí. E agora o patrimônio líquido do fundo está em cerca de 1,2 bilhões, então fundo voando muito alto aí. Também no mês de novembro lá foi realizada a reavaliação dos imóveis do fundo, né? E aí a gente teve um aumento aí de 5,62% em relação ao valor aí dos imóveis, né? Então os imóveis valorizaram em cerca de 5%. No total aí, em relação ao patrimonial, o patrimonial do fundo aumentou em cerca de 9,27%. Então subiu bastante aí, valorização de quase 10%. Então excelente, tende a ganhar no futuro caso realize a venda de algum imóvel aí. E aí eles comentam também em relação ao imóvel da BRF em Salvador. Esse foi um imóvel que apareceu uma proposta de aquisição. Eles comentam aqui que eles estão avançando com as tratativas e tudo mais. E aí que as definições, caso se vai ser vendido ou não, eles esperam que até o final desse mês de janeiro todos os pontos já sejam superados e tudo organizado e conversado, se vai vender ou não. Então a gente tem que aguardar para ver. Caso o fundo venda esse imóvel, vai ser bom. Quem não sabe, o imóvel é esse aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui para vocês. É o BRF Salvador. Esse aqui, ó. Imóvel de 35 mil metros quadrados, contrato atípico e tudo mais. Hoje a dívida dele, vamos dar uma olhada. Olha só, a alavancagem desse fundo aí tá em cerca de 110 milhões. Então, se o fundo conseguisse aí vender esse imóvel, já diminuiria bem aí, pelo menos 10% aí da alavancagem. Fora o dinheiro e o lucro que entraria aí. Ele comprar talvez um ativo melhor, ou até mesmo aí um ativo com menos alavancagem e tudo mais. Então, eu acredito sim que a venda seja boa, principalmente nessa questão, né? O fundo hoje já tá bem grande, então passando 1,2 bi, ele já não precisa mais ficar fazendo tantas alavancagens. Ele consegue sim, com o dinheiro que ele tem hoje, investir em outros imóveis que vão trazer bem mais retorno para o fundo. Espero que a gestão faça isso, que vai ser muito bom pra gente, pra quem é cotista, né? E também eles estão, né, comentando, dando sequência a uns estudos de uma expansão do imóvel de Cachoeirinha, tá?
Quem não sabe, o imóvel de Cachoeirinha é o imóvel da Bate Souza Cruz. Esse imóvel aqui, hoje, atualmente, ele tá assim. É um imóvel focado mais pra questão da indústria mesmo. E a ideia deles é transformar um pouquinho mais em logística. Então, a gente já viu, ó, a diferença que ficaria o imóvel aqui, ó. Pegando a comparação. Olha só, tem bem mais galpões e tudo mais do que tem aqui, ó. A gente adicionaria mais uns 3, 4 galpões aí, que faria total diferença, né? O fundo conseguiria crescer bem mais. Olha como ficaria bem melhor. Que é uma crítica, né, que eu faço aqui pro Galg sempre, né? Os imóveis desse fundo, eles são muito específicos. Então, ó, nesse imóvel da Bate aqui lá, ele tá lá pra indústria, ele não tá totalmente logística. Eles fazendo essa mudança aqui, eles conseguem atender empresas de logística. Eu acho que essa é a ideia do fundo, né? Talvez tornar um fundo híbrido para um logístico aí. Vamos ver, vamos aguardar. Espero que dê certo essa questão, porque o fundo tende a ganhar muito com isso. O imóvel valoriza muito. Dando uma olhada aqui na DRE do fundo, né? Basicamente, a gente vê que a receita de locação potencial do fundo hoje está em 7 milhões e 90 mil. E ele vem recebendo esse valor integral, né? Não tá tendo nenhum desconto, nada, nenhuma inadimplência. Isso é bom. Tá conseguindo também em relação a CRI, renda fixa, né? Aquele valor todo que entra no caixa do fundo, eles deixam parar lá. No geral, o fundo tá gerando aí 7,3 milhões. Só que aí vem o caso, né? Tem a taxa de administração e gestão, beleza, que são cobradas, é aceitável. Mas aí vem o grande terror desse fundo aqui, questão dessa despesa financeira, né? Ele perde 2,3 milhões aí só em despesa com alavancagem. E isso atrapalha muito o resultado do fundo, né? Sobra só pro fundo aí 4,4 milhões. E aí ele tem que distribuir 4,8. Então, o fundo já vem há alguns meses, assim, distribuindo menos que ele gera. Então, gerando 7 centavos, distribuindo 8. Então, eu não sei de onde que de fato tá saindo esse dinheiro. A gente vê que no ano de 2023, olha só, tá cerca de 2 centavos aí, negativo, vamos dizer assim, né? Então, eu tô cobrando alguns meses aí respostas da Guardian pra isso, porque a gente quer entender, sabe? De onde que tá vindo todo esse dinheiro que eles estão distribuindo a mais. Que já faz um bom tempo que o fundo gera menos que distribui, e isso é um pouco preocupante. Espero que com a venda do galpão lá, diminua um pouco essa alavancagem, com a emissão também. Se eles fizerem o trabalho certinho, o Galg vai voar, porque é um fundo base 10 muito adorado. Aqui a gente tem um pouquinho de desempenho, né, em relação ao Galg, NTNB e tudo mais. A gente vê que no ano de 2020, o ano de 2023 foi um ano muito bom, né? O fundo conseguiu crescer muito, ficou muito famoso. Aumentou muito o volume de negociação, foi um ano muito bom pro fundo. E aqui, negócio, 5 imóveis, contratos todos atípicos. O maior imóvel dele hoje é o da Bate Souza Cruz, mas os BRFs também fazem um papel muito importante aqui. Mostra um pouquinho em detalhe dos imóveis. Como eu falei pra vocês, aqui é o gráfico, né, de amortização do fundo. Pelo menos agora, com a questão da emissão, vai conseguir amortizar o valor que precisa para esse ano de 2024, isso é bom, dá para o fundo respirar. E vendendo o imóvel, se eles fazerem um trabalho direitinho, eles vão conseguir diminuir bastante essa alavancagem. É que eu falei, né, hoje 41% do fundo aí tá com dívida, então isso aí não é tão bom. E aqui são todos os imóveis, fala um pouquinho de cada imóvel e tudo mais. Acho válido depois vocês entrarem aqui, darem uma lida para entender um pouco mais desse relatório, que é bem interessante. Assim, pessoal, em relação ao comentário do Galg, gostei muito da movimentação da gestora, questão de querer vender o imóvel, da emissão que foi muito bem feita, conseguiu captar um bom valor. O fundo tende a voar muito em 2024. Espero que a gestora tome as decisões certas, né? Pegue todo esse dinheiro, enfie novamente em alguma dívida, algo do tipo, reduza a alavancagem, a gente aumentar um pouco a receita e o fundo vai voar com certeza, isso aí, sem dúvida, né? O Galg é um dos fundos de logística aí, ainda não conseguiu deslanchar de fato. Por causa de toda essa questão aí de alavancagem, da gestora e tudo mais, tenho boas expectativas para esse fundo esse ano. Vamos aguardar, vamos acompanhando todos os meses. É isso, bom. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima e falou.